Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a uma aula do Mestres da Indústria. A gente chama professores, consultores, especialistas em diferentes temas para poder compartilhar aqui com a gente um pouco do seu conhecimento relacionado ao mundo da gestão industrial. Aqui com a gente hoje está o César Eduardo da Silva. Ele é fundador da Learn, uma empresa de treinamentos relacionados à indústria, e também é autor do livro Cientista Industrial. O tema dessa aula é Criatividade Lógica impulsionando projetos na indústria. A criatividade lógica é uma das bases fundamentais do método cientista industrial que foi desenvolvido pelo professor César e que ele vai compartilhar aqui com a gente neste momento, neste vídeo aqui do Mestres da Indústria. Vamos lá? César, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente compartilhando aqui um pouco desse conhecimento. Oi, Rafaela, obrigado aí pelo convite para expor aqui esse nosso método, que eu tenho certeza que pode e vai agregar muito para você que está assistindo e que tem a ideia de melhorar ainda mais aquilo que você faz como trabalho, como profissional da indústria. O que eu vou apresentar aqui é a base do método de uma pesquisa que a gente fez aqui no livro Cientista Industrial e publicou nesse livro, com mais de 2.500 projetos executados e orientados por nós da Learn Limitada. E foi aquilo que a gente viu, de melhor nesses 2.500 projetos. Ou seja, aquilo que a gente viu das pessoas que eram destaque e o que elas faziam para ser destaque. E justamente isso, essa descoberta, através dessa pesquisa, que foi o que impulsionou o livro e que é o que eu vou falar aqui nesses próximos minutos aqui com vocês, que a gente chamou então de criatividade lógica. Só um pouquinho apresentar aqui a Learn Limitada. Esses aqui são os nossos principais clientes, os quais a gente desenvolveu a grande maioria desses 2.500 projetos que eu comentei, né, são parceiros aqui que acreditam no nosso trabalho e que, de alguma forma, participaram também junto nessa pesquisa para que a gente pudesse trazer esse material aqui para você. Então, a gente usa a ciência, né? Então, dando uma olhadinha aqui, um pouco na literatura, existe esse artigo aqui que falou sobre como o pensamento científico afetou o desempenho de startups, olha aqui, de empresas pequenas, né? Então, esses caras aqui desse artigo, eles pegaram, é um universo ali de 120 startups, e fizeram um grupo de controle e um grupo de startups em que eles treinaram as pessoas no pensamento científico. Veja só a diferença aí da média anual em lucro total aqui em dólares, né, e o índice de mudança para um novo modelo de negócio. O pessoal do pensamento científico tem uma maior propensão de mudança para um novo modelo de negócio. Mas isso é ruim ou isso é bom? Bom, isso pode ser bom e ruim também, né? Mas a média anual em lucro diz para você assim, ó, não, isso aí é bom sim, porque olha só, o pessoal muda. Quando está dando errado, o pessoal muda, né? E isso aí foi onde despertou e veio quando eu vi esse artigo, veio exatamente de encontro com o que a gente estava pesquisando aí nos nossos projetos de otimização de processo de produto na indústria, e onde a gente identificou o que a gente chama de estrelas, aquela estrelinha ali no canto. O que são esses caras aí? São aqueles caras que têm um desempenho muito superior aos demais. Sabe que a gente tem aí, né, Rafaela, uma variação de desempenho quando as pessoas estão executando seus projetos, né? E aí a gente observou que tinha umas pessoas que tinham um desempenho muito superior aos demais. E aí a gente começou a se perguntar o que é que eles faziam, porque a nossa metodologia sempre foi fundamentada muito no pensamento crítico. Então a gente dizia assim, não, o pensamento crítico é uma habilidade né, que a gente pode treinar nas pessoas para que elas possam fazer boas perguntas e por aí vai.
Só que esses caras aí tinham alguma coisa diferente, e se a gente descobrisse o que esses caras teriam de diferente, a gente poderia passar então para os demais do grupo e dizer assim, olha, os estrelas, que são aqueles 5% que tem um desempenho muito superior aos demais, os estrelas fazem isso. E se a gente dissesse para os demais o que eles fazem, a gente poderia levar o grupo todo, né, para um desempenho maior. E foi o que a gente descobriu e que a gente acabou chamando de criatividade lógica, e eu vou trazer isso para você agora. Então, como é que começa tudo isso? Na verdade, é o interesse que faz começar essa reação em cadeia do pensamento crítico e criativo, que a gente chamou de criatividade lógica. Né? Então, é o combustível inicial do processo criativo. E veja, quem está dizendo isso é o Ned Herman, do Whole Brain Business Book. O interesse desperta tudo. O interesse começa o processo criativo. Essa é a grande ideia. E aí, buscando no outro livro chamado Porquê, do Mário Livio, ele traz uma coisa interessante sobre o interesse versus o conhecimento. Então, olha só, vou aproximar aqui esse gráfico. O interesse quando você tem zero conhecimento, você tem zero interesse. Mas a partir do momento em que você vai adquirindo conhecimento, seu interesse vai aumentando. Até um certo ponto em que daí ele vai caindo. Né? Então, o que acontece aqui? Para a gente manter o interesse, tem que descobrir de onde surge o interesse. Porque daí a gente mantém acesa essa chama que vai mantendo você em alto desempenho. Então pensa lá, de onde é que surge o seu interesse? Da curiosidade, da necessidade, do desejo, do desafio. Quando você descobrir da onde surge o interesse, você pode fomentar esse interesse. E aí entrando aqui no ciclo, nessa coisa, nesse desenho meio doido aqui, que tem no meio ali o foguetinho saindo, esse é o que simboliza a criatividade lógica, né, que começou com interesse. Né? Qual que é o outro passo aí para o interesse? Olha lá, é a capacidade de fazer boas perguntas, porque saindo do interesse, você começa a querer descobrir coisas. Né? E talvez uma das fortes aí que impulsiona o interesse seja a curiosidade. Só que fazer perguntas, qualquer criança aí de 2, 3 anos faz perguntas. Né? Então, qual é o desafio aqui? O desafio é você conseguir elevar a qualidade das suas perguntas. A qualidade, porque elevando a qualidade das perguntas, você consegue satisfazer em grande parte sua curiosidade e impulsionar aí a sua criatividade lógica para o outro nível. Né? E aí você começa dessas perguntas a formular teorias para resolver problemas. Né? Lembra, essa é a grande ideia, resolver ou evitar problemas. Né? E na indústria, a gente tem problemas o tempo inteiro. Alguns mais complexos, alguns mais simples. Né? Então, nem todos os problemas a gente vai conseguir ou vai precisar usar todo esse arcabouço aqui de ferramentas que eu vou falar. Porém, é bem interessante ter esse conhecimento até para resolver problemas simples, porque às vezes um problema simples é resolvido com uma boa pergunta. Né? E aí a gente segue das perguntas ali, as teorias formuladas, para uma preparação da pessoa para um plano de aquisição de dados, para já encontrar a vida, começar a encontrar a vida real mesmo, né? O processo real, o produto real, e não aquilo que a gente acha que é real, ou aquilo que a empresa acha que é. Porque, veja lá, o seu processo de fabricação, seja lá o produto que sua indústria fabrica, ele é um processo em que você talvez tenha um grande conhecimento. Talvez. O que não pode acontecer é a sua percepção de conhecimento ser maior do que aquilo que você realmente conhece. Né? Então a gente precisa aqui entender os processos. E aí eu coloco essa equação aqui, que sempre existe uma variável resposta, que é função de muitas variáveis
Aí isso nos permite entender os processos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, um financiamento, uma instituição financeira, e não necessariamente uma indústria, também tem processos. Olha aqui, ó, um financiamento tem por variável resposta o tempo, né? O cliente quer em menor tempo. Esse tempo segue um fluxo, né? E esse fluxo ele precisa ter, para ter cada etapa concluída, ele precisa ter ali as suas entregas. E para ele ter as suas entregas, ele precisa ter variáveis, essas aqui de baixo que estão aparecendo, variáveis independentes. Na verdade, se eu quiser entregar no tempo certo, eu preciso me concentrar nessas variáveis aqui, nessas aqui. E veja, isso não difere em nada, essa organização aqui de processo não difere em nada de um financiamento para a produção de um parafuso ou para a produção de uma porta, uma peça de vidro, uma injeção de plástico e por aí vai. Você organiza o seu processo em termos de variáveis e relação entre variáveis, né? Quer ver um outro exemplo? Olha só, a gente pode classificar a música também. Um cara que toca violino como um processo. Ah, tocar violino é um processo? Olha só. Tem variável resposta? Tem. Dá para medir? Dá para medir. Por exemplo, ritmo se mede em BPM, harmonia em hertz, decibéis e por aí vai. E aí a gente consegue elencar inúmeras variáveis aqui que compõem o violino e que dão essa variável resposta aí, a harmonia. Veja lá, é tudo uma organização, né, que passa aí nesse processo de preparação para que você tenha ali uma preparação para uma aquisição de dados para entendimento. Você precisa entender os processos para daí poder começar a mexer neles e resolver aí os seus problemas na indústria, né? Esse exemplo aqui do mapeamento de processo é uma das ferramentas aí de preparação para que na sequência a gente vai fazer experimentação ou a gente vai deliberadamente mudar algumas coisas para ver se a gente vai resolver o problema ou não. Ou seja, aí eu vou estar apontando para o futuro, né? Olha só. E a experimentação ela é direcionada aqui pelo mapa de raciocínio, uma outra ferramenta aqui que os cientistas industriais usam bastante, né? E ela conduz o projeto. E é interessante porque essa ferramenta também ela deixa registrado o conhecimento para a empresa, né? Então, ou seja, a sua empresa passa a aprender, né? Ela pelo registro das decisões tomadas durante o projeto. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é um mapa de raciocínio bem simples. Olha o projeto que o camarada tinha aqui. Melhorar a performance das entregas de melhorias em sistemas da equipe de sistemas industriais. Essa aqui é uma fábrica de software dentro de uma grande indústria. E eles tinham aqui, eu vou mostrar a parte final do projeto, eles tinham aqui no quadradinho vermelho ali, você vê que a entrega ali das SSIND, que é os sistemas industriais, estava bem abaixo, né? Daí depois das mudanças, do entendimento do processo, da coleta de dados, dos experimentos, você vê que a entrega efetiva aumenta ali bastante e chega próximo do 100%, que era o que eles queriam chegar, né? Muito acima também não era bom, né? Então você vê que ele consegue mostrar aqui os resultados, né? Esse cientista industrial conseguiu mostrar, né? E aí através desse mapa de raciocínio, mais os experimentos, mais os testes. Então, essa era a base aqui que compunha o pensamento crítico, basicamente, né? O método científico aí tá englobado aí nesse meio, né? Só que existe um tipo de raciocínio que roda em segundo plano e às vezes não percebemos. E aí aqui eu volto àquela história lá dos estrelas, que até aqui é o pensamento crítico, né? Você vem aqui na lógica, pergunta, dados, experimento, lógica, conclusão, tal.
vem aqui bem numa batida aqui de método científico forte, né? Só que aqui entram as estrelas. Aqui que a gente percebeu que tem gente que faz coisa diferente. Eles fazem coisas diferentes aqui, além disso aqui. E foi aqui que a gente começou a observar, lá por 2018, naqueles projetos, o que esses caras de alto desempenho faziam além disso aqui. E aí aqui que começa a entrar o diferencial desse pessoal aqui, né? Que, olha lá, ó, veja lá, né? Então a gente tem o interesse, as perguntas, as teorias, preparação, plano de aquisição de dados, experimentação, análise de dados, né? Só que aqui começa a entrar o pensamento criativo, que é um dos grandes diferenciais desses caras que a gente chama dos estrelas, que são aqueles 5% ali que entram, que ficam acima, né? Acima do desempenho normal. Olha lá. E aí eles têm o que a gente chamou de incubação de ideias. E ali nessa incubação de ideias, o que acontece? Essa incubação, os caras têm, na execução do projeto deles, eles têm que muitas vezes lançar mão de soluções aí mais criativas para poder implementar as ideias deles. E aí a gente começou a se perguntar de onde que vem dessas ideias, né? Qual que é a fonte dessas ideias? E a gente começou a perceber que tinham alguns padrões aqui, né? E eu vou trazer 5 aqui para a gente, e para você que está assistindo, poder também já implementar ainda hoje, né? Algumas dessas ideias, né? Pô, todo mundo tem projeto, todo mundo está envolvido em projeto, não só projetos da indústria, projetos pessoais também. Então, como é que eu faço para ter mais ideias aqui para melhorar a minha execução da, das minhas ideias, da implementação dos meus projetos para dar mais certo? Então, tem cinco coisas aqui, 5 pontos que a gente poderia explorar. O primeiro que a gente percebeu é que o pessoal testa muito o possível adjacente, né, que são as portas que você abre porque abriu portas anteriores. Quer ver como é que funciona isso aqui, ô, Rafaela? Olha só, o possível adjacente, quer ver? Me responde aí, como é que você chegou no emprego que você está atualmente? Pensa aí. Neste emprego ou neste cargo? É onde você está trabalhando atualmente. Como é que você chegou? Bom, eu passei por várias fases para poder chegar na atividade atual. Então, eu fui abrindo várias expertises e conhecimentos anteriores que, somados, me trouxeram ali o casamento da oportunidade com a preparação para poder desempenhar a atividade que eu faço hoje. Isso aí, já entendeu, né? Porque você fez várias coisas antes e essas coisas anteriores te permitiram a chegar aqui nessa na função que você exerce hoje, né? Se você não fizesse essas coisas anteriores, não consegue, com certeza não teria chegado aqui, né? Então, esse é o possível adjacente, que são essas portas que você abre anteriormente e que num futuro, às vezes, muito próximo, já podem te dar resultados, né? Então, os estrelas, a gente via que eles abriam muitas portas. Então, na dúvida, vamos testar ou não? Testa. Vamos, tá, mas vamos fazer o teste hoje ou vamos fazer ele amanhã? Não, vamos fazer hoje. Porque se der errado, a gente já sabe hoje o que vai dar errado e amanhã já não erra mais, né? Então, são as portas aí que o pessoal vai abrindo, né? Então, eles têm muito ali o faça, porque feito é melhor que perfeito, mas não pode ser mal feito, né? Feito é melhor que perfeito, mas sem ser mal feito também, né? Não vamos avacalhar aqui também no negócio, né? Então, pensa lá, quais são as oportunidades que se abriram ultimamente porque você ousou algo diferente, né? Então, esse é o conceito aí do possível adjacente, né? O outro são as redes líquidas, que é o segundo conceito aí da incubação de ideias. Então, é um meio em que as pessoas estão que permite que as ideias colidam,
né? Porque a divisão multiplica as ideias. E exemplo aqui de redes líquidas, cidades, cafés, convenções, eventos, grupos que você participa, a sua empresa. Então, é o meio onde você está inserido que permite que algumas ideias nasçam ali, né? E veja que muitas ideias nascem, e a maioria delas nascem da colisão com uma outra, né? E isso é interessante porque são ideias improváveis. Normalmente não aconteceriam se não colidissem com outras ideias, né? Então, você permite e tem que favorecer essa permissão, né? Então, pensa lá, quais são os grupos que você frequenta, né? Então, isso aí são as suas redes líquidas. Quais são os eventos que, olha, fica a pergunta aqui, quais são as redes líquidas que você está frequentando ou mesmo construindo, né? Você está construindo grupos aí, né? Então, a própria academia Nomus aqui é uma espécie de rede líquida, você está buscando aqui informações, está agregando, então, para suas ideias que vão favorecer os seus projetos, ainda que de forma indiretamente, né? Vamos lá para o terceiro, olha só esse nome aqui, a serendipidade, que é encontrar aquilo que você não estava procurando e ainda assim achar algo de valioso, né? Para favorecer a serendipidade, essa ideia aqui vem do Leonardo da Vinci. Mantenha mantenha sempre ativo um bloco de notas. Anote tudo que for interessante. Você nunca sabe quando você vai utilizar. E no momento em que você anota, seja ele qual for a ideia, o insight, o que for, quando você anota, você não permite que ela escape mais, né? Pensa lá, alguma vez você já teve alguma ideia e dali a 2 minutos já ficou pensando assim, mas o que era mesmo que eu tinha pensado? E aquilo escapou da sua mente, do nada. E se foi para sempre, né? Então, o bloco de notas é interessante para você poder capturar isso aqui. Então, sempre comunique também as suas ideias e intuições, e se tiver numa rede líquida, favorece, então, essa serendipidade, né? Quer ver, Rafaela? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Lê para mim essa frase, palavra aí que você está vendo aí na tela aí. Vamos ver se eu tô boa. Até o Vê se século consegue lá. VIII, os textos sem latim e gregos, os textos em latim e grego eram escritos sem espaçamento e a leitura era difícil. Confirma? Era difícil mesmo, Rafaela? Era difícil, confirmo. É difícil, né? Então, olha a ideia. Alguns monges propuseram o espaço entre as palavras para facilitar a leitura aos leigos, né? E aí, ó, olha só, aí que entra a serendipidade, né? É um benefício que você não está pensando, né? Facilitou o reconhecimento das palavras e, olha lá, e tornou a leitura mais rápida. Veja a serendipidade acontecendo, né? Então, olha, tivemos um benefício aí. Olha que legal, né? Ficou a leitura bem mais rápida, né? E Então, atualmente essa é praticamente capacidade impensável em imaginar as palavras sendo escritas da forma anterior, né, da forma original, sem espaço. já pensou? Já pensou? É terrível, né? E se for pensar até o século VIII, né? Quem é que lia ali no século VIII, né? Eram só alguns monges, né? Então era assim, né? E de certo, desde a invenção enfim, era assim. Não tenho essa informação desde quando que era grudado, mas foi uma ideia que foi implementada, né? E favoreceu muita coisa, né? E nunca mais voltou a ser sem espaçamento, né? Veja a serendipidade aí. A quarta fonte de ideia interminável são os erros. Então, os estrelas, eles sabem que todo experimento vai incorrer em erros e eles os interpretam da forma mais favorável para o caminho da solução. Veja, erro aqui a gente não está falando, estamos falando em erro de projetos de desenvolvimento. Não estou falando em erros de procedimentos, né, de padrões, de normas, enfim, são coisas consolidadas que têm que ser seguidas, né?
não que não podem ser melhoradas, podem também ser melhoradas, mas enquanto elas não são melhoradas, elas devem ser seguidas tal qual, né? São padrões e por aí vai. Aqui eu estou falando de solução de problemas, de desenvolvimento, de inovação. Então, quando se está falando neste tema para projetos da indústria, o erro é interpretado sim como um lugar em que você não, eu entendi que por ali não é o caminho. Legal, isso é bom. Então vamos tentar outro caminho, né? Por aquele lá não, aquele lá deu errado, né? Um dos exemplos aí, a gente tem vários exemplos de invenções em que um erro levou a uma invenção. Por exemplo, o marca-passo. Que é o marca-passo que em vez de ele foi inventado o seguinte: o William Greatback, ele estava trabalhando com um médico e esse médico gostaria de fazer a leitura do ritmo cardíaco, que era a ideia inicial, né? Então, ele teria que ler esse sinal, esse impulso elétrico enviado pelo coração, para poder se registrar essa leitura. Só que o que aconteceu? O Gritpa, ele não era médico, né? Ele era especialista ali em eletrônica, e ele acabou enviando um sinal elétrico. E percebeu que quando ele enviou o sinal elétrico, o coração respondeu puff ao sinal elétrico. Ele respondia ao sinal elétrico. E aí o que aconteceu? Em vez dele ler, ele enviou o sinal. E aí, o que o médico ele percebeu? Falou assim, cara, mas isso aqui é uma coisa diferente. Não é o que a gente queria, mas é um negócio legal. Então, vê, a serendipidade atuando junto aí do erro. Então, o erro favoreceu e hoje o marca-passo usa desse princípio para regular os batimentos cardíacos das pessoas que precisam dele, né? Então, no erro é o seguinte, siga as regras. Toda regra pode ser desafiada, exceto essa. Então, é mais uma das fontes de ideias aí dentro da incubação de ideias que os estrelas usam. E por último, é outra palavra aqui que veio da biologia, que é a exaptação. Olha só, o que é a exaptação? O celular inicialmente era para ser um telefone, né? Só que foi capturando outras funções do mundo moderno, relógio, o GPS e por aí vai, e foi agregando, né, e o usuário passou a utilizar aquilo que era inicialmente para ser só um telefone, foi utilizando de outras formas, né? Por que eu coloquei essa gaivota ali? É um exemplo de exaptação também. Os pássaros e as penas. Veja que as penas dos pássaros inicialmente eram para regular a temperatura deste animal. Só que na evolução elas tomaram outra função que a gente conhece muito bem, que é favorecer o voo da maioria das aves. Então vejam uma exaptação aí da natureza. Esse é um elo de ligação que sempre aparece. Os exaptadores sempre tinham interesses e hobbies, relacionamentos sociais diferentes da sua atividade principal de trabalho. Olha só, o Einstein tocava violino. Se for perceber, as pessoas, e eu sempre faço essa pergunta, viu? Para todas as turmas de cientistas industriais em que a gente começa, eu sempre faço a pergunta: qual é o seu hobby? Justamente porque os estrelas, identifiquei ali, viu, Rafaela, que os estrelas, eles têm hobbies muito diferentes dos demais. O que é um hobby? Que é um hobby diferente? Normalmente está associado a algo de alto desempenho. Por exemplo, o cara é faixa preta de karatê, né? Veja que, além de trabalhar na engenharia, ele é faixa preta em karatê, ou uma graduação alta em karatê, né? Veja, não é fácil ter essa graduação, mas é algo totalmente diferente do trabalho de engenharia, né? Existem músicos, existem atores, radialistas, bailarinas, surfistas e por aí vai. São hobbies bem diferentes do trabalho normal da pessoa. E isso é interessante para
poder favorecer essa exaptação de ideias, né? Existem outros hobbies que caem mais no comum, né? E aí tem menos tendência de ter essa exaptação de ideias, né? Por exemplo, hobbies que são mais comuns é assistir televisão, enfim, coisas que são mais comuns de serem feitas e não tira a pessoa muito aí da realidade dela, né? Porque quando a pessoa fica imersa num hobby, por exemplo, a pessoa toca piano, né? Tu já observou uma pessoa tocando piano, ela tá dentro daquilo lá, ela tá totalmente imersa naquilo ali, e aquilo tira totalmente ela da realidade anterior, por exemplo, do trabalho. Ela trabalha no RH, trabalha em vendas, e tira totalmente a pessoa daquilo ali. Então, os hobbies são muito interessantes aí para exaptação. Então, dá uma olhada, você que está assistindo aí, quais são os seus hobbies. Eles têm muito a ver aí com as fontes de ideias inesgotáveis, né? Professor, Outra coisa interessante, diga lá, Rafaela. uma coisa que é importante ficar claro aqui para quem está nos assistindo, eu queria que você comentasse a respeito, por favor, é que esses profissionais estrelas, eles são. Aqui a gente não está falando de ninguém que tem mais inteligência ou mais capacidade, e sim está relacionado ao comportamento. Aquilo que eles fazem diferente para poder alcançar uma performance maior que vai se sobressair da média, né? É, comenta, por favor, um pouco mais sobre quem é esse profissional estrela. São alguns cases que eu coloquei aqui, né, no livro Cientista Industrial, que são as pessoas que a gente observou para poder fazer esse desenvolvimento. É claro que está bem em linhas gerais, né, ele está mais detalhado no livro, e com certeza é muito mais detalhado nos cursos que a gente faz aqui do Cientista Industrial, né? Mas esses profissionais estrelas são profissionais comuns, né, como eu e você, só que o que eles tinham de diferente? Tinham esse raciocínio criativo a mais, que a gente acha que não faz diferença no desempenho de uma execução de projetos ou no dia a dia, mas a gente observou o contrário, que justamente esses caras aí, eles são diferenciados, né? Então, veja, o hobby é uma delas, né? Mas não é porque o cara enfim, é um esportista, faz triatlon, que o cara vai ser um bom executor de projetos. Não, não é só por isso. Mas todas as coisas que a gente conversou até agora, né? O interesse, né? A pessoa tem um interesse lá em cima, e sabe o que move o interesse dela, então ela favorece o interesse. Por exemplo, pessoas que são motivadas por desafio, né? Então ela sabe, então ela procura se desafiar no dia a dia, ou pessoas que são motivadas por curiosidade e não desafio, então ela foge do desafio, só que ela vai atrás de curiosidade, né? E você que é gestor, é interessantíssimo você saber o que move as suas pessoas, ou o que desperta o interesse nas suas pessoas. Se você descobrir isso, você consegue motivar elas, você consegue manter elas bem interessadas, e aí joga para dentro da reação em cadeia da criatividade lógica. Elas precisam aumentar a qualidade das perguntas delas, a preparação, né? A pessoa estar bem preparada, né? A pessoa saber fazer testes, fazer experimentos aí para mudar a sua realidade, analisar isso tudo, e esse tempero aqui da criatividade no meio, né? Que a gente está falando só da incubação, daqui a pouco eu vou falar da fusão de ideias também, né? E esses caras aí que se sobressaem em termos de execução de projetos, tem alguns, tem quase todos esses atributos aí que eu estou falando, mas a maioria deles tem esses atributos aí, né? Que essa é uma das questões aqui da exaptação. Por exemplo, estava falando aqui da exaptação, né? Como é que eu favoreço isso aqui? Teve um exemplo aqui de um estudo do cross-training da mente, que oftalmologistas que foram treinados para avaliar pinturas em galerias de arte melhoraram seus diagnósticos, que dependem da análise de figuras, né, de imagens, né? Então, o que tem a ver? Agora eu sei interpretar imagens ou pinturas em galeria de arte. O que tem a ver com o cara que vê
tem que interpretar raio-x, ou tem que interpretar ultrassom ou imagens ali. Tem a ver que eles melhoraram o diagnóstico deles conforme esse estudo ali eu acho que é o Tim Halford. Então favorece a exaptação, né? Para pensar fora da caixa, que é o famoso clichê, né? Você tem que ter mais caixas para pensar, né? Então, eu trago o exemplo aqui do Gutenberg. Aqui, ali na direita você tem o exemplo da prensa de Gutenberg. Ele tirou essa ideia da onde? Bom, isso era uma prensa de uvas. O Gutenberg era fã de vinho, né? O hobby dele fazer vinhos, né? Então ele tirou a ideia lá da prensagem da uva. Bom, se eu fizer isso aqui, colocar um tipo aqui em cima, um papel embaixo e uma tinta, eu consigo inventar o mercado literário. O Gutenberg ele inventou o mercado literário, né? Não inventou a prensa, ele inventou o mercado literário. Graças a isso aí a gente tem livros aqui hoje, né? Graças ao Gutenberg, né? Com um pouco de evolução, mas graças à exaptação trazida pelo Gutenberg, né? Então olha lá, essa incubação de ideias, né? Uma outra etapa do pensamento criativo aqui é a fusão de ideias, né? E a fusão de ideias é o que é o chamado momento eureka, né? Em que há a fusão de ideias e permite daí o teste, né? É quando o consciente e o subconsciente terminaram de fazer o seu trabalho e conexões improváveis podem acontecer, né? Esse momento de fusão que é confundido com o momento de criatividade. Né? Chegou aquele, pois é, o cara criativo ele tem aquelas sacadas aí muito boas aí no. Não, mas não é assim. Não desceu uma iluminação do céu e deu essa criatividade para essa pessoa. Não, ela tem tudo isso aí que a gente falou anteriormente já muito bem trabalhado. E aí ela consegue fazer essa fusão de ideias muito bem feita, né? Não é uma entidade que desce do céu para iluminar a cabeça dessa pessoa, não. Ela já se iluminou antes. E aí a fusão de ideia acontece, né? É quando você troca o ou pelo e. Mas é custo ou qualidade? Não, é custo e qualidade. Essa é a etapa aí da fusão de ideias, né? E aí, o que acontece no final, né, ou durante toda essa reação em cadeia da criatividade lógica que os cientistas industriais usam para dar resultado na indústria, é o fazer funcionar, né? E o fazer funcionar aqui é a ação, porque todas as ideias são inúteis se não forem transformadas em algo de valor para as pessoas. Porque é isso que é inovação, é gerar valor para alguém. E somente nesse ponto o processo do pensamento crítico e criativo chega ao final. Eu gosto de uma frase aqui do David, hoje eu vi, né? Se não vende, não é criativo. Não tem. E aí você tem que pôr em prática isso, fazer funcionar, né? E aí, aquele foguetinho, tá vendo aquele foguetinho ali para fechar esse nosso diagrama da criatividade lógica? E assim, ó, não se espante por ser bagunçado, porque é assim que funciona o nosso pensamento. Não é nada linear, não é nada organizado. É assim. Essa figura até tô achando muito organizada, né? Mas e esse foguetinho ali? Por que ele tem essas bolinhas aqui? Porque nem sempre ele vai sair. Apesar disso tudo, nem sempre vai sair o lançamento perfeitinho. Ele pode dar algumas voltas. Ó, esse não deu certo, esse não deu, esse deu, né? E aí assim que funciona a nossa criatividade lógica. E eu coloco em 4 principais pilares que aí, por não serem linear, não ficaram retinhos, né? Que a gente começa com, se for uma linha do tempo aqui na sua tela da esquerda para a direita, você vai ver que começa muito com observação atenta, mas aí vem entrando o entendimento, né? Enquanto você está observando também, e aí tem os testes, mas ainda tem observação, e aí, por fim, a sua obra de arte, que é o seu projeto, que é quando você chega aí na entrega dos resultados. E por que eu coloco a obra de arte? Porque cada projeto de melhoria desses 2.700, esse ano vão completar 2.700 projetos,
todos são diferentes. Eles têm uma estrutura, né, que você consegue identificar, mas todos eles são diferentes, e o que a gente observa é que se fossem pessoas diferentes com o mesmo, liderando o mesmo projeto, se fosse possível isso, tirar e colocar pessoas diferentes para liderar esses projetos, eles seriam executados e teriam caminhos diferentes. Mas o que importa no final é a convergência para a solução, né? A gente ter aí essa meta e essa convergência para a solução, que a criatividade lógica ajuda bastante a percorrer esse caminho, né? Para você que é da indústria e que está interessado em resolver e evitar problemas utilizando do conhecimento, o cientista industrial é para você. Você está interessado aqui em mais detalhes? No livro, né, você tem muito mais detalhes sobre como funciona cada etapa aí da criatividade lógica. Você pode me contatar aí pelo meu e-mail, né, o cesar@learn.net.br. Aí tem um Instagram, tem um LinkedIn também, César Eduardo da Silva. O livro pode ser... Posso falar, Rafaela, para ele Claro, por sobre onde favor. pode adquirir? Sim. Na Amazon, o e-book, você que gosta de e-book, tem na Amazon, ou essa edição aqui, ó, de capa dura aqui e tal, que é uma edição de luxo aqui, Inclusive é a mesma limitadíssima. que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar. Essa aí que a Rafaela tem, É. olha aí, ó. Essa edição limitadíssima, você encontra comigo só aqui, pode entrar em contato via e-mail ou aí pelo LinkedIn, né? Que aí o meu pessoal vai providenciar um livro aí para você. E essa é a base do nosso método, é a base que você encontra aqui no Cientista Industrial também. Bom, chegamos ao final da aula Criatividade Lógica impulsionando os projetos da indústria. Fica aqui o convite para você assistir também a entrevista dada pelo César Eduardo ao Palavra de Especialista do blog industrial da Nomus. E é uma entrevista bem legal, onde ele aprofunda um pouco mais a respeito do método cientista industrial. Então, lá ele explica o que quais são os tipos de projetos que são aplicáveis, quais são os tipos de indústrias que podem ou não se beneficiar, quais são os resultados possíveis ao se implementar o método cientista industrial e outras informações como essa. Até o próximo vídeo.